questão número 30 é uma questão de geometria espacial fácil que lida com volume do cone e volume da esfera. Ele tem aqui uma caixa d'água, um reservatório d'água com essas medidas e tem que encher aqui 30 esferas. Vamos ver. Um sistema de irrigação para plantas é composto por uma caixa d'água no formato de cone circular reto, interligada a 30 esferas idênticas. O conteúdo da caixa d'água chega até as esferas por encanamentos, cuja capacidade de armazenamento é desprezível. Não tem que considerar o volume d'água que tem no cano. O desenho a seguir ilustra a ligação entre a caixa d'água e uma das 30 esferas, cujo raio mede R é igual a π elevado a menos 1/3. Decímetro, hein? Tá todo mundo aqui em decímetro? Decímetro, sim. Vamos trabalhar com decímetro aqui. Se a caixa d'água está cheia e as esferas, bem como os encanamentos, estão vazios, então, no momento em que todas as 30 esferas ficarem cheias, restará no cone apenas a metade da sua capacidade total. Isso então quer dizer que o volume do cone é igual a 60 esferas, confere? Porque para encher 30 esferas, você usa metade da capacidade que tem lá na caixa d'água, no cone, né? Tá, então a gente pega o volume de uma esfera, multiplica por 30, vai ter um volume total. O dobro disso vai ser o volume do cone. A pergunta dele: assim a área lateral de um cone equilátero cujo raio da base é congruente ao da caixa d'água. Calma aí, primeiro tem que encontrar o volume lá do cone e as dimensões dele. Então vamos calcular isso. Quanto é que vale o volume de uma esfera dessa? O volume da esfera é 4/3 de π R3. Isso aqui vai ficar 4/3 de π. O raio é isso aqui, ó. O raio é π elevado a menos 1/3. π elevado a menos 1/3. É π R3. Então isso aqui vai ficar 4π sobre 3. Aqui você vai levar ao cubo, vai ficar π a menos 1. Vai ficar 1 sobre π. O π vai cortar. Isso vai dar 4/3. Quer dizer, cada esfera dessa tem um volume de 4/3. 4/3 de decímetro cúbico, que é 4/3 de 1 litro. Então, certinho? Fiz a conta certa aqui? Sim. Tá, aí você pega 30 esferas. Aliás, vamos pegar logo 60, né? Porque ele falou que gastou a metade da água que tinha aqui. Tá, e eu quero o volume dele inteiro. Então, ele inteiro é igual a 60 esferas. Então, 60 esferas é 60 vezes 4/3. Isso dá 20 vezes 4, dá 80 litros. 80 decímetros cúbicos. E o que é isso aqui? É o volume do cone. Então, como é que é mesmo? A fórmula do volume do cone é 1/3 da área da base, πr2, vezes a altura. E a gente precisa dessas medidas, né? O problema deu que a altura aqui do cone é 6 decímetros. Então, esse volume aqui, no fim das contas, vai ficar πr2 vezes h, que é 6 sobre 3, vai ficar 2. Que a gente viu que isso aqui tem que dar 80, né? Então 80 é igual a 2πr2. Pronto, com isso aqui a gente pode achar o R. Quanto é que vale o R daqui? Passa para lá dividindo, vai ficar 40 sobre π. O R vai ser raiz quadrada de 40 sobre π. Então isso aqui é o raio da base do cone. Raiz de 40 sobre π. Então esse cone é assim, ele tem a altura igual a 6 decímetros e o raio da base é raiz de 40 sobre π. Agora a pergunta que ele fez. Assim, a área lateral de um cone equilátero, cujo raio da base é congruente ao da caixa d'água, calma aí, eu tenho que formar um cone equilátero cujo raio da base é congruente ao raio da caixa d'água. Ou seja, o raio da base desse tal cone equilátero tem que ser isso aqui. E cone equilátero, como é que é o cone equilátero? O cone equilátero é aquele
que se você passar um plano contendo aqui o eixo, você vai formar um triângulo equilátero. Isso que é o cone equilátero, não confundir com o cilindro equilátero. Cilindro equilátero é aquele que você corta ele aqui e fica um quadrado. O cone equilátero, quando você corta, você vai ficar aqui com um triângulo equilátero. Então, esse tal cone equilátero, ele tem um raio da base igualzinho a esse. Então, esse raio da base vale raiz de 40 sobre π. Raiz de 40 sobre π. E é claro que essa medida aqui, que é a geratriz, também vale isso. Vai ser 2 vezes isso. É o diâmetro aqui do círculo da base. Então, 2 vezes a raiz de 40 sobre π. Então, esse tal cone equilátero que ele falou, ele tem essas dimensões aqui. O raio da base é raiz de 40 sobre π. E a geratriz é isso. Eu vou precisar da altura? Eu acho que não, hein? A altura eu vou precisar só para calcular volume, mas ele não quer volume. Ele quer a área lateral. Ó, a área lateral é essa área aqui, sem contar com a base. Se fosse área total, você contaria com a base. Mas ele quer a área lateral. Tem que ler isso aqui com atenção. A área lateral desse cone, cujo raio da base é congruente ao da caixa d'água. Então tem que achar a área lateral desse cone equilátero. Não acabou ainda. Tá, e qual é a fórmula da área lateral de um cone mesmo, hein? πRG é isso? É, você tem que pensar o seguinte. Imagina como se você abrisse isso aqui. πRG, digamos que você esqueceu isso. Eu sempre esqueço e às vezes eu escrevo errado. Olha só. Quando você abre isso aqui, corta aqui a superfície lateral do cone e abre, você fica com um setor circular, né? Aí você vai fazer uma regra de 3. Olha, esse raio aqui é a geratriz. E essa medida aqui vale a circunferência da base, que é 2πr. E esse R que você está levando em conta é o R aqui da base, certo? Aí você vai fazer uma regra de 3. Imagina um círculo inteiro. Se você tivesse um círculo inteiro, ou seja, você teria uma circunferência retificada de 2π vezes g, você teria o círculo inteiro, π vezes a geratriz ao quadrado. Acontece que você não tem o círculo inteiro. Você tem aqui uma fração desse círculo. Então, com esse arco aqui sendo 2πr, aí você vai ter uma área x. Você fez, na verdade, aqui uma regra de 3 em relação à área. O círculo inteiro seria a área de um círculo de raio G, que teria uma circunferência 2πg, mas aí você pegou só uma parte, uma circunferência 2πr que veio daqui. Aí você vai ter uma área x, que é a área desse setor. Então, encontrando aqui o x, isso aqui vai ficar isso vezes isso sobre isso. Então, é πg2 vezes 2πr dividido por 2πg. E aí você simplifica isso tudo. Pode cortar aqui o 2π, pode cortar aqui um G desse, e sobrou só quem? πgr, ou πRG, né? E no denominador não ficou nada. Então, πRG é a fórmula da área lateral de um cone, conhecendo o raio R e a geratriz G. E a gente tem aqui o R e a geratriz, então vamos usar a formulinha. A área pedida é π vezes o R, que é isso, raiz de 40 sobre π, vezes G, que é isso aqui, 2 raiz de 40 sobre π. Raiz de 40 sobre π, vai sumir a raiz, vai ficar então π, 40 sobre π, a raiz some, vezes 2. Caramba, isso aqui vai ficar 80. 80 o quê? Decímetros quadrados. A gente está trabalhando com decímetro, né? Então, 80 decímetros quadrados. Então, aqui nas respostas, 80 decímetros quadrados. Está aqui, ó. Resposta correta, letra A de alfa.